Na semana que eu tô gravando esse vídeo, aconteceu uma polêmica muito grande na internet com a influencer, produtora, empresária Natália Beauty. Uma conferência que aconteceu em Curitiba, uma potencial cliente fez algumas perguntas, ou fez uma pergunta que foi um pouco mais incisiva, um pouco mais delicada, e a Natália e o marido dela, que estavam num palco ali, numa sessão de perguntas e respostas, perderam um pouco a linha, ofenderam a moça, foram, de certa forma, grosseiros, e isso causou aí um rebuliço na internet, uma grande comoção. Fazendo uma análise do que a Naye, que é a biomédica, do que ela falou, a linguagem corporal dela, as palavras que ela escolheu, a forma como ela se expressou naquele ambiente, me parece que ela foi uma pessoa muito consistente naquilo que ela estava pensando, naquilo que ela queria ter de resposta. Minha ideia, a minha percepção é que ela esperava uma resposta épica. Pelo que ela comenta na própria pergunta, a equipe da Natália promete que elas vão encantar as clientes e ela não sentiu esse encantamento no discurso. Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta um tanto quanto capciosa. Boa, eu gosto dessa. Hoje existe muitos profissionais que oferecem mentoria, né? Profissionais, inclusive, tão grandes quanto a Natália Bill. Eu queria saber o que vocês têm de tão diferencial, de tão especial, né? Para oferecer para as pessoas, né? No caso, para mim, que faz diferença, que vai mudar. O que tem de... a minha opinião, assim, eu não senti ainda aquele brilho, aquele desejo, né? Que inclusive é o que vocês prometem ensinar pra gente. Eu preciso entender esse brilho. O que tem de diferente? O que vocês oferecem pra gente que faz vocês tão diferentes dos demais? Porque hoje nós temos muitas opções no mercado, né? Olha como a Naye se posiciona. Ela fala bem, ela não gagueja. Talvez a informação que ela tenha trazido da questão de terem pessoas tão grandes quanto a Natália, talvez não seja uma informação tão precisa, ou talvez até errada, mas isso não vem ao caso, né? É uma percepção que ela tem. Então ela não precisa pesquisar o faturamento de todo mundo, o tamanho de todo mundo. Ela vê alguém na internet, a pessoa é grande, a pessoa tem muitos seguidores, é alguém grande. Então não tem o que ficar comparando quem fatura mais, quem fatura menos. Da percepção do cliente, da percepção da Naye, é a informação que ela tem. Então ela coloca na mesa de forma muito clara: olha, vocês não são as únicas pessoas grandes que existem nesse segmento. Eu posso até estar enganada, mas tem outras pessoas que prometem produtos. E por que o produto que vocês estão me vendendo é um produto tão diferente assim? Uma pessoa, uma consumidora, que tem a intenção de comprar o produto, que tem a intenção de entender o produto, ela tem que fazer esse tipo de pergunta. E muitas vezes a gente, na nossa prática no profissional, no nosso dia a dia, a gente fica com medo, a gente fica retraído e deixa escapar muitas oportunidades, ou às vezes a gente se deixa cair em algumas armadilhas. Portanto, quando você tem essa clareza de pensamento e você muitas vezes assume o risco de falar algo que vai desagradar o outro lado, faz parte de uma boa comunicação também. É importante a gente entender como se expressar de uma forma que talvez não ofenda, segurar um pouquinho algumas palavras para não ofender, mas é importante a gente também entender isso. Aproveitando, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. A proposta desse canal é falar sobre oratória e comunicação da vida real. A Naye fala bem, escolhe bem as palavras. A postura corporal dela me parece uma postura muito adequada para o contexto. Ela não assume a postura de alguém que está tentando atacar e humilhar, como alguns comentários fizeram parecer. Não é a percepção que eu tive. E ela gesticula de forma comedida. Os gestos que ela executa são gestos que condizem com o que ela está falando. Então, quando ela se refere a ela mesma, ela traz a mão para perto do corpo. Quando ela fala sobre alguns pontos, ela abre os braços sobre alguns pontos de mercado, ou se referindo aos interlocutores, né, se referindo à Natália e ao marido, ela leva o braço para frente. Então é uma postura, uma gesticulação muito bem alinhada. Eu acho que não tem nada que desabone ali o que a Naye fez naquele momento. Sob a perspectiva da Natália e do marido, o principal erro foi que eles se deixaram levar pela vaidade.
não quer dizer que faltou um preparo técnico, talvez que eles não soubessem como estruturar uma resposta. Eu acredito que pela experiência que eles têm, como palestrantes, como empresários, como pessoas que estão envolvidas em vários eventos, não é algo que eles tenham deixado escapar. Ou algo que eles não tenham no portfólio, né, entre as cartas na manga. Acredito que eles tenham boas técnicas, que eles saberiam como responder isso. Naie. 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 Naie? Isso. Vamos lá. Eu também vou ser muito sincero. Perfeito. É importante, Gosto de sinceridade. Tá, primeiro, dentro do nosso meio, do nosso tamanho, não existe alguém tão grande quanto a gente. Você tá enganado. Não tem. Fatura o que a gente fatura, que faz o que a gente faz, não tem. Não tem. Hoje, no nosso setor, nós somos os maiores. Nós vamos faturar esse ano 150 milhões. Então não tem. Não tem. Pode falar. Esse é o primeiro ponto. Não tem. Não tem. Não, eu Se tiver um prefiro aí, você pode falar. Não tem. Perfeito. Não tem. Não, tô. Não, talvez seja no meu nicho, então. É a questão. Na minha Qual é o seu nível? Eu sou biomédica. Na área de harmonização, na área. Harmonização? Ai, pode trazer. só se for indústria. Mas beleza, indústria ok. Ok. Meu ponto. Uhum. Mas ok, vai Segundo ponto. Não, segundo Não ponto. é pra você. Segundo Não ponto. quero. Você do meu grupo, não quero. Tudo bem. Obrigada. Foi só uma pergunta. Eu achei que você fosse responder com sinceridade. Não gostei. É meu direito. Você não vai ser bem-vindo no meu grupo. Perfeito. Faltou ali um preparo emocional. Eles se deixaram levar pela vaidade. Poxa, quando alguém confrontou eles, vocês não são os únicos grandes, ou tem gente tão grande quanto vocês. Aquilo mexeu com o ego da Natália e do marido. Mas peraí, eu sou o maior. A primeira coisa que ele responde é, eu sou o maior, né? Nós somos os maiores aqui do Brasil, ninguém é tão grande quanto a gente. Nesse momento você percebe que as feições da Naie mudam. Pô, peraí, não foi isso que eu quis dizer. Aí é que você percebe que ela queria uma resposta épica e veio, na verdade, uma ofensa para ela. Não julgando a Natália e o marido, todos nós corremos esse risco. E é importante que a gente esteja preparado não só com a técnica correta, com a estrutura correta, com a forma correta de entregar a resposta, mas também que a gente tenha um preparo emocional. Vamos ser confrontados por questões que vão atacar a nossa parte, o nosso emotivo, vão atacar muitas vezes a nossa dignidade, vão atacar muitas vezes pessoas que a gente gosta. Isso vai mexer com a gente. Tem um caso muito famoso, já foi objeto de muitos estudos, inclusive. É uma situação que aconteceu com o Steve Jobs em 97. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo em detalhes dessa situação. Que numa palestra, quando ele volta para a Apple depois de alguns anos, ele faz várias mudanças e muita gente fica muito descontente ali. E numa dessas conferências com toda a equipe de desenvolvedores da Apple, esse desenvolvedor levanta e fala literalmente que o Steve Jobs não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. O que você tem feito nos últimos 7 anos? Que ele quer dizer, eu tô aqui na Apple trabalhando, dando a minha vida, meu sangue, e você estava em outro lugar fazendo outra coisa. E agora você chega aqui, quer desfazer todo o trabalho que a gente teve. Você não sabe o que está falando. Eu quero que você me diga, me explique a técnica tal, do negócio tal. É um ataque pessoal contra o Steve Jobs. E o que ele faz? Se você olha o vídeo, ele para por alguns segundos, na verdade muitos segundos, ele faz uma pausa muito longa. E ele não leva aquilo pro lado pessoal. Eu acredito que o Steve Jobs sentiu esse ataque. Ele feriu o ego dele também. Mas ele respira, ele literalmente toma uma água, espera mais um pouquinho, e aí ele começa a dar uma resposta. Só que daí ele dá uma resposta muito, muito interessante, porque ele não devolve o ataque. Ele até dá alguma razão para aquele desenvolvedor, não no sentido da ofensa, mas no sentido da parte técnica do que está acontecendo ali. E aí ele dá uma resposta sobre a nova política da Apple, sobre como vai funcionar as coisas, justificando por que todo aquele movimento estava acontecendo. Técnicas que a gente pode utilizar nesse contexto, eu falo em outros vídeos aqui do canal. Você pode utilizar algumas estruturas específicas. Se você não sabe como montar uma resposta, eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo como que você pode fazer isso. Mas é muito importante você entender que a primeira resposta, a primeira reação que vem na sua mente, ela muitas vezes vai ser uma reação que vai te enganar. Ela vai ser uma reação emotiva, vai ser uma reação não adequada, e
e você vai precisar tomar um tempo, tomar um ar, respirar fundo e aí sim dar uma resposta adequada. Por mais que a Nayê não tivesse a intenção de ofender a Natália e o marido, a Natália e o marido se sentiram ofendidos. A Natália tá certa no ponto de, é meu direito. Ela tem um direito. Ninguém é obrigado a ser perfeito o tempo todo. Mexeu com o ego dela, mexeu com a vaidade dela. Tudo bem, nenhum de nós é perfeito e em algum momento a gente também vai passar por isso, ou por algo semelhante a isso. Só que a gente consegue, com a técnica correta, com o preparo correto, superar essa primeira reação, superar esse sentimento de ofensa e entregar uma resposta mais adequada. E para você que não quer passar por esse tipo de constrangimento, seja fazendo uma pergunta, seja respondendo uma pergunta, dá uma olhadinha, eu deixei um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, uma surpresa para você, para melhorar a sua comunicação e nunca cair numa armadilha como essa. Meu nome é Elton Silva, nesse canal a gente fala sobre oratória e comunicação e a gente se vê no próximo vídeo.